Vambora! Vambora! Switch TV Show tá no ar. Edição de segunda-feira, dia 13 de outubro. Vamos aqui começar os trabalhos nessa semana, depois aí de 2 dias sem Switch TV Show, né? Tivemos um hiato nesse final de semana. O motivo? Falta de pauta, falta de assunto, né? Quando não tem assunto, não tem o que falar. Mas hoje tem assunto. Vamos falar sobre a rodada de ontem da pré-temporada. Tivemos bastante jogos. Comentar um pouquinho sobre cada um deles, trazer os principais destaques. Vamos falar também sobre Giannis. Giannis no Lakers? Será? E o Russell Westbrook, hein? Vai ou não vai pro Kings? Vamos falar sobre tudo isso no episódio de hoje. Tá no ar, começou. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro. Inclusive, diquinha do titio hoje é essa aqui, ó. Olha que maravilha. Ó. Curry 3E7, tá? Tênis lindo da linha do Curry, bonito, confortável, te entrega performance e tá no precinho maravilhoso, né? R$ 599,90. Olha que coisa linda. Olha essa colorway. Olha essa colorway, moleque. Pô, isso aqui é coisa linda. Isso aqui é coisa linda. Vai lá na Centauro, dá uma olhadinha, né, nos produtos. Aqui é uma indicação minha, mas tem várias outras opções de tênis de assinatura, de camisas, de moletom, enfim. Centauro tem uma infinidade de produtos e usando o cupom SWISH10 na sua compra, você garante 10% de desconto. Então não perde tempo, vai lá na Centauro, aproveita o cupomzinho maroto, que eu tenho certeza que será muito útil para você. Fechou? Obrigado, Centauro, pela parceria. Obrigado a quem, né, for utilizar o cupom, porque além de você ter 10% de desconto, quando você usa o cupom, você ajuda o canal, porque uma pequena parte do valor do produto que você adquiriu usando o cupom vem pro canal, né? E aí ajuda a manter tudo aqui funcionando às mil maravilhas. Então, obrigado a você que ajuda o canal usando o cupom. E vamos, né? Vamos começar essa brincadeira, roda a vinheta e vamos começar falando sobre os jogos de ontem da pré-temporada da NBA. Lembrando que tem vídeo no canal sobre os jogos do Lakers contra o Warriors e do Bucks contra o Bulls, tá? Então aqui eu não vou me aprofundar tanto nesses dois jogos, né? Se você quiser uma análise mais aprofundada, dá uma olhadinha nos vídeos que saíram durante a madrugada. Fechou? Enfim, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos aqui começar essa brincadeira. Uma aguinha. Cara, vou te falar, eu comecei a fazer, né, academia e tal, dietinha. Mano, agora eu só tomo as coisas na shakeira, velho. Isso aqui nem é propaganda nem nada, tá? Só tô constatando um fato. Que a partir do momento que você começa a fazer academia, isso aqui se torna o seu novo copo. Se torna a sua nova garrafa, né? Você quer um sinal de que a pessoa tá focada? Se ela tá tomando água na shakeira, ela tá no projeto. Não tem jeito. Ela tá no projeto. Começou a chover. Vou só fechar a janela aqui, pessoal. Eu já volto pra gente continuar, tá? Não vou nem cortar. Deixa eu só fechar aqui a janelinha, porque senão minha casa vai alagar. Vou virar o Titanic, né? Vou virar a Rose. Então, pra evitar isso... Rapidinho. Ai, vambora. Rapaz, quebrado, irmão. Tô quebrado, velho. Depois de anos de sedentarismo, voltar a fazer exercício não é fácil. Nossa senhora, meu Deus. Vambora. Inclusive, marcas de suplemento que quiserem patrocinar o titio, é só mandar um e-mail, né? Pô, o suplemento tá caro, velho.
Tá caro, tá maluco. O wheyzinho? Pô, o wheyzinho tá... Porra! Porra! Por isso que é importante você usar o cupom SWITCH10 na Centauro, pra eu poder comprar meu whey. Porque senão vai ficar complicado. Enfim, onde é que eu tava? Ah, tá. Jogos de ontem. Vamos passar pelos jogos de ontem. Deixa eu botar aqui na tela. Põe na tela. Vou colocar aqui pra vocês. Tá aqui. Vambora. O primeiro jogo de ontem foi o jogo entre Brooklyn e Phoenix, né? Jogo lá na China, não foi? O jogo foi na China? Foi na China. O jogo começou de manhãzinha, né, cara? Mó horário ruim. Não vou mentir pra vocês, eu não acordei pra assistir esse jogo. Eu poderia mentir, eu poderia falar que eu acordei 8 da manhã pra ver Brooklyn e Phoenix na pré-temporada. Poderia, mas não vou mentir. Não vou mentir, não acordei, vi os melhores momentos, vi o condensado. Foi um jogo interessante e tal, equilibrado, tanto que terminou, né, com o Brooklyn vencendo por só 111 a 109, né, uma diferença de só 2 pontos. Mas, velho, um jogo sem tanta coisa assim interessante. Ziaire Williams, na minha opinião, foi o melhor jogador em quadra, eficiente, volume, né, tendo um bom desempenho vindo do banco. O Devin Booker também fez um bom jogo, 18 pontinhos pra ele. Mas, enfim, não tem muito o que falar desse jogo não, gente. É um jogo que não teve tanta coisa interessante. Assim como o Toronto e o Wizards também, né? Outro jogo que, todo respeito aos torcedores dos dois times, mas nem o torcedor mais fanático parou pra ver esse jogo. Desculpa, né? E assim, o jogo em si foi até bacana. Teve ali um final emocionante com o game winner do Toronto. Toronto que é o líder de game winners nessa pré-temporada. Já foi o quê? Uns 2, 3, né? Toronto é clutch. Scottie Barnes fez um ótimo jogo e tal, né? O Scottie Barnes que é um menino que deve ter uma temporada muito boa. Espero uma temporada boa dele lá em Toronto nesse ano. Tomara que fique saudável, né? Só de ficar saudável já vai ser uma ajuda brutal aí. Então, assim, teve um final interessante. Toronto venceu, mas não teve nada que... Meu Deus, que destaque. Miami e Magic não. Miami Magic teve um destaque muito grande que foi o Kelly Oubre, tá? Kelly Oubre que vem se destacando bastante nessa pré-temporada lá em Miami. Ontem, 24 pontos, 10 rebotes. Eficiência muito boa ali no perímetro. Cara, esse moleque tá jogando bola, viu? Esse moleque tá jogando bola. É um menino que o Erik Spoelstra vem pegando bastante no pé. Basicamente, em toda a coletiva, o Spoelstra dá uma criticadinha no Kelly Oubre. Mas igual eu já falei aqui, cara, quando um treinador do nível do Erik Spoelstra meio que pega um jogador pra Cristo, é porque ele enxerga algo no cara. Se o Spoelstra não enxergasse nada no Kelly Oubre, ele nem falaria dele nas coletivas. Nem falaria. O fato dele falar tanto sobre o Kelly Oubre, dele criticar tanto o moleque, é porque ele espera algo grande dele. E ele vem entregando grandes jogos, cara. Ele que fechou a temporada passada jogando bem, sendo titular do lado do Adebayo. Ele vem mostrando ótimas coisas nesses jogos de preseason. Ele já fez uma Summer League muito boa. Então é um menino que eu tô muito ansioso pra ver nessa temporada. Não sei se ele vai ser titular, se ele vai começar como titular, até porque o Jovic acabou de renovar contrato e aparentemente a diretoria gosta muito dele, assim como o próprio Spoelstra. Mas se tem um cara nesse elenco do Heat que pode dar um salto grande de evolução nesse ano, é o Kelly Oubre. É um jogador muito interessante, fisicamente ele é muito privilegiado, alto, ágil, atlético pra caramba. E em aspectos técnicos de jogo ele vem evoluindo. Maturidade, tomada de decisão, arremesso, o molde de arremesso dele é muito bom. Então, é um jogador que vale muito observar, viu? Se você não assistiu nenhum jogo do Heat ainda nessa pré-temporada, vale a pena pegar pra assistir pra ver o Kelly Oubre. Né? Ontem ele jogou muita bola, foi o melhor jogador em quadra individualmente. Acabou que não foi suficiente pra evitar a derrota, né? O Magic venceu por 120 a 104. Mas o grande destaque, o mais legal desse jogo, sem dúvida, foi o Kelly Oubre, tá? Muito bem mesmo. Outro time que venceu ontem foi o Celtics, né? Enfrentando o time alternativo do Cavs. O Celtics venceu fácil, 138 a 107.
Derrick White jogou muita bola, mas pra mim, quem se destacou mesmo foi o Afernes Simons, viu? Gostei muito do jogo do Afernes Simons. 21 pontos, 6 bolas de 3 ontem. Jogou muito bem. Eu acho que ele, nesse sistema do Mazzulla, de chuva de bolas de 3, cara, eu acho que o Afernes Simons tem tudo pra encaixar bem, tá? Inclusive, né, ele no papel de sexto homem me agrada muito, viu? A tendência é que o Celtics comece com White e Pritchard na armação como titulares, e o Afernes Simons deve vir do banco. E ele vindo do banco, nesse sistema do Mazzulla, tendo liberdade para arremessar o tanto que ele quiser, e sem ter a pressão de ser titular, de ter que defender toda hora, eu acho que ele tem tudo para ter uma temporada muito boa, viu? Uma temporada muito boa, e ele provavelmente, se não se machucar, vai chegar bem valorizado em fevereiro para uma troca. Então, olho no Afernes Simons, nesse sistema do Mazzulla, ele pode crescer muito, e ontem jogou muito bem. Aí a gente teve, né, o Bucks vencendo o Chicago Bulls por 127-121. Esse jogo marcou a estreia do Giannis na pré-temporada, né? O Giannis ainda não havia jogado, jogou ontem. Foi bem, né? Jogou ali, se não me engano, 21 minutos. Jogou bem pra caramba, gostei do que eu vi do Giannis. Gostei muito de como que o ataque do Bucks funcionou com o Giannis. Eu até comentei, né, no pós-jogo que essa lineup com o Giannis rodeado de chutadores é a receita do sucesso, né? Você pega ali essa lineup do Bucks com Kevin Porter, AJ Green, Gary Trent, Giannis e Miles Turner, é uma lineup que na parte ofensiva ela tem tudo para funcionar super bem, porque você tem um Giannis atuando como esse playmaker principal, né? Esse cara do último passe, esse cara do driving kick e tal. E você tem um monte de arremessador muito bom que vai ter uma cacetada de arremesso livre, porque a partir do momento que você tem o Giannis iniciando o ataque, você faz com que a defesa tenha que tomar decisões difíceis. Ou a defesa vai dobrar no Giannis para impedir que ele infiltre e vai acabar abrindo para o arremesso de 3, ou a defesa vai focar no perímetro, vai tentar tirar o arremesso de 3 de Turner, de Gary Trent, de AJ Green, e vai acabar abrindo espaço pro Giannis infiltrar. É meio que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa lineup faz com que a defesa fique nessa situação horrível. Então é uma lineup que ofensivamente eu gosto muito, só que defensivamente é uma lineup que me preocupa. Você tem ali Turner e Giannis, que são duas ótimas âncoras defensivas ali no garrafão, mas você tem um perímetro que não é tão eficiente assim na parte defensiva. São jogadores que não têm um grande poder de pressão no ponto de ataque, o que acaba, né, permitindo com que o adversário tenha arremessos mais, né, livres de contestação, tenha mais liberdade para explorar a média distância. Né? É um perímetro que acaba forçando o Giannis e o Turner a cobrirem mais espaço de quadra, o que acaba abrindo espaço nas costas para infiltração. Ontem o Bulls, cara, cansou de pontuar no garrafão do Bucks. Pontuou fácil, né? Muito por conta dessa questão defensiva. Então, eu gosto da parte ofensiva desse time do Bucks. Acho que tende a funcionar. O próprio banco, né, tem alguns jogadores interessantes. Kyle Kuzma, Ryan Hollins, o próprio Cole Anthony. São caras que vão ajudar. Mas defensivamente eu acho que o Bucks vai sofrer bastante. Vai ser aquele time que, para vencer, vai ter que pontuar mais do que o adversário. Não é o time que vai ganhar por permitir menos pontos do que o adversário. O Bucks, quando ganhar, vai ser porque marcou mais pontos. Não vai ganhar pela defesa, vai ganhar pelo ataque. Né? E aí, vamos ver até onde é sustentável ter um time assim. Porque, historicamente, times nesse formato não costumam ir muito longe. É muito mais comum um time longe com uma defesa forte e um ataque mais ou menos. O Thunder temporada passada foi assim. Foi um ataque que tinha muitos problemas, mas uma defesa excepcional. O Bucks vai ser o contrário. O Bucks tende a ser um ataque muito produtivo, com muita bola de 3. Miles Turner, inclusive, ontem matou 5 bolas de 3. Ele vai cansar de ter arremesso livre com o Giannis jogando ao lado dele. A dinâmica dos dois no ataque vai ser muito legal.
Então vai ser um ataque muito produtivo e muito provavelmente uma defesa problemática. Então vamos ver até onde o Bucks chega com esse formato de time. Vamos ver se o Doc Rivers consegue dar um pouquinho mais de solidez para essa defesa. Eu acho difícil pela falta de material humano, mas vamos ver, né? Vamos ver se o Papai Doc faz a magia dele. E aí o Bucks ganhou, tal. Estreia muito boa do Giannis. Denver e Clippers foi um jogo muito legal, até porque os dois times jogaram basicamente completos, né? Os dois times foram com o que tinham de melhor. Denver venceu por 102-94. O Nikola Jokic, uma atuação protocolar. 12 pontos, 9 rebotes, 6 assistências. Uma coisa que eu gostei muito de ver ontem foram minutos de Jokic e Valanciunas juntos. Né? Até então a gente vinha vendo o Adelman usar os dois separados, né? Usar o Valanciunas quando o Jokic ia pro banco. Ontem a gente teve alguns minutos dos dois juntos. Né? Um garrafão mais pesado, um garrafão mais forte. E eu gosto, tá? Eu gosto dos dois jogando juntos. São dois pivôs muito inteligentes, né? O Jokic é brincadeira e o Valanciunas é muito inteligente também. Eu gosto dos dois juntos também porque acaba fazendo com que o Jokic fique menos exposto na defesa. Né? Deixa o Jokic um pouco mais livre na defesa. Não dá tantas obrigações defensivas para ele, o que acaba dando para ele mais gás para gastar no ataque. E ofensivamente os dois também funcionam bem. Né? O Valanciunas ele é muito bom executando bloqueios fora da bola, o que acaba gerando espaço para o Jokic flutuar ali no garrafão, né, ter arremessos livres na média distância. Ontem teve uma jogada muito boa, onde começou com o Jokic. Eu devia ter separado essa jogada, inclusive, vacilei. É uma jogada onde o Jokic começa fazendo um bloqueio pro Valanciunas. O Valanciunas corta ali pra cabeça do garrafão. O passe não vai pro Valanciunas, vai pro Jokic, que aproveita um outro bloqueio feito pro Valanciunas e arremessa livre no mid-range. Então foi uma jogada muito bem trabalhada entre os dois, né? O Jokic faz o primeiro bloqueio, o Valanciunas aparece livre, aí o Valanciunas faz o bloqueio e o Jokic aparece livre, né? Essa dinâmica dos dois no garrafão, um fazendo bloqueio um pro outro, cara, tende a funcionar muito bem. Então eu gostei bastante dos minutos dos dois juntos, foi uma coisa bem legal que eu vi ontem. E o Denver ganhou merecidamente, o Clippers fez um bom jogo também. O Clippers tem feito uma pré-temporada bem legal, viu? Tô gostando do que eu tô vendo. Os jogos ali contra o time do Oladipo, cara, o Clippers foi bem pra caramba. O jogo, né, no caso, né, contra o time do Oladipo. Kawhi Leonard se mostrando bem saudável. Ontem teve uma boa minutagem. Kawhi que deu uma entrevista falando que esse é o melhor elenco do Clippers desde 2021, viu? Ele tá muito animado com esse time. E eu concordo, viu? Em termos de elenco, eu acho que é o melhor time da era Kawhi no Clippers. Gosto muito desse time. Profundidade, um elenco muito bom. Ontem o Brook Lopes fez um ótimo jogo. Brook Lopes ontem, vintage Brook Lopes. Então é um time que eu tenho expectativa bem alta, viu? Expectativa bem alta. E curioso, né? Parada do Kawhi morreu, né? Não saiu mais nada sobre a questão do Kawhi desde que começou a pré-temporada. Esquisito, né? Enfim, só me passou pela cabeça agora que eu falei do Kawhi, que realmente não surgiu mais nenhuma notícia. Bom, sobre Denver e Clippers é isso. E sobre Lakers e Warriors, foi um jogo que não teve tanta graça, porque nenhum dos times teve seus principais jogadores, né? O Lakers não teve Luka, não teve LeBron, e o Warriors não teve Butler, não teve Curry, então acabou que foi um jogo meio meh, né? Foi legal pra ver o DeAndre Ayton. DeAndre Ayton ontem foi o grande destaque da noite, na minha opinião. Né? Talvez não tenha sido mais produtivo, né? O Podziemski fez um ótimo jogo, o Austin Reeves fez um ótimo jogo também. Mas de coisa legal de se ver, o DeAndre Ayton foi a melhor coisa pra se ver nesse jogo, mano. Gostei muito da atuação do Ayton, muito ativo no ataque, né? Chamando mais o jogo, trabalhando ali também, né? Passando a bola, criando no pick and roll, né? Trabalhando também em dribles ali no mano a mano. Eu gostei muito do jogo do DeAndre Ayton, uma atuação bem completinha dele. Foram 14 pontos com 8 rebotes e 4 ou 5 assistências, se não me engano. Melhor jogo dele na pré-temporada, de longe, tá? De longe o melhor jogo dele. Gostei muito. Depois do jogo ele até deu uma entrevista bem bacana, falando que ele quer aproveitar a pré-temporada para mostrar que ele pode ser a âncora defensiva do Lakers, que ele agora é um jogador do Lakers e tal. O Ayton se mostrando bem motivado, né, para jogar no Lakers, coisa que nos últimos 3, 4 anos não aconteceu tanto. Então, é um ótimo sinal pro Lakers ter o Ayton jogando do jeito que tá jogando e motivado do jeito que ele aparenta estar.
Uma notícia bem legal, vamos ver até quando essa motivação dura, né? Mas no momento ele está motivado e tá rendendo. Tô gostando muito do que eu tô vendo dele na pré-temporada. Pelo lado do Warriors, Paul James, que foi o grande destaque, foi muito bem. Jackson Davis também fez um ótimo jogo. O Kuminga mostrou bons flashes de playmaker, apesar de muitos turnovers. Quem mais dá pra falar? Acho que no mais é isso. Pelo lado do Lakers teve também o Hashimura, que fez um bom jogo. O Dalton Knecht fez um bom jogo. Ali no quarto período, quando o Warriors começou a ameaçar uma reação, o Bronny e o Nick Smith Jr. foram bem ali na reta final. Então, no mais, é isso. Né? Se você quiser uma análise mais aprofundada desse jogo e do jogo do Bucks, tem vídeo no canal. É só dar uma olhadinha, tá bom? Então, sobre os jogos de ontem, é isso. Vamos agora passar para as notícias. E aí eu quero aproveitar que eu falei do Lakers para trazer essa notícia aqui, ó. Lakers está aberto a fazer troca por Giannis Antetokounmpo. Rumores sobre Astro deixar o Bucks ganharam força nesta off-season. Matéria aqui do The Playoffs. Vamos aqui entender essa novela. Na última semana, rumores sobre troca de Giannis Antetokounmpo ganharam força com o New York Knicks sendo o principal candidato, mas o Los Angeles Lakers também seria um pretendente. Ao menos é o que afirma o jornalista Jovan Buha. De acordo com ele, a franquia da Califórnia estaria aberta para uma mudança de curto prazo e o grego poderia ser um alvo pensando em título. Vale ressaltar que o Lakers passa a ser candidato à troca de Giannis Antetokounmpo caso o Knicks não avance. Além disso, o possível acordo não seria para essa temporada, já que o teto salarial e opções de draft seriam problemas para o time de Los Angeles oferecer um bom pacote ao Milwaukee Bucks. E aí tem as aspas do Buha. Se Milwaukee não chegar a um acordo com o Knicks, porque não quer negociar o astro com um rival de conferência, então Los Angeles Lakers pode entrar em cena e oferecer um pacote competitivo. A franquia terá 3 escolhas de draft a partir da próxima off-season. Assim, propor algo com Austin Reeves e 3 escolhas, além de Knecht e Hashimura. Então, Buha fala que se o Bucks não quiser negociar o Giannis com o Knicks, pela questão da conferência, o Lakers apareceria como um candidato. E aí o fato de ter, no futuro, 3 escolhas disponíveis, 3 firsts disponíveis, colocaria o Lakers com condições de montar um bom pacote pelo Giannis. E de fato, um pacote com Austin Reeves e 3 firsts, com Knecht e Hashimura ali, de fato é um pacote bem bom. Bem bom. Não sei se é bom o bastante pelo Giannis, né? Que é difícil precificar o Giannis. Mas é um pacote bom. No geral, é um pacote muito bom. Muito bom mesmo, né? Seguindo, acho que há times que poderiam fazer oferta melhor, sobretudo com escolha de draft, de fato, né? Você pega, por exemplo, Oklahoma, Brooklyn, são times que têm mais capital de draft do que o Lakers vai ter, né? Isso é um fato. Mas tudo vai depender do que o Milwaukee Bucks quer. Então eu entendo que o Lakers precisa ter cuidado com o teto salarial, mas parece que está um pouco mais aberto a uma mudança de curto prazo, completou o jornalista. E aí, o Jumper segue falando que o Buha esclareceu que a chance de uma troca por Giannis é remota, no entanto é algo que o Lakers está monitorando nos bastidores. Afinal, o principal time ligado ao astro grego ainda é o New York Knicks, embora nenhum acordo tenha avançado. Aliás, de acordo com o Shams Charania da ESPN, o time de Nova York seria o destino preferido de Antetokounmpo e as franquias chegaram a abrir conversas em agosto. Eu inclusive já comentei sobre essa notícia do Charania, de que realmente houve conversas entre os times por uma possível troca nessa off-season, e o Charania falou que o Giannis tinha o interesse de ir pro Knicks. Assim, cara, sobre esse interesse do Lakers é o seguinte, faz muito sentido, tá? O Lakers tá interessado no Giannis, até porque qualquer estrela que fique, né, disponível no mercado, ela pode pintar no Lakers. Por quê? Porque é o Lakers. É o Lakers, né? Então, faz todo sentido esse interesse. A questão é, será que o Giannis quer ir pro Lakers? Porque assim, querendo ou não, no Lakers, o Giannis ele não seria o cara do time. O cara seria o Luka, né? Imaginando aqui um cenário onde o Giannis peça uma troca e queira sair, né? Ano que vem, por exemplo. Ou em 2027, quando ele vai entrar no último ano dele de contrato. Acho que é 2027. Será que ele... Entre ir pro Lakers e pro Knicks, será que o Giannis gostaria de ir pro Lakers ao invés do Knicks? Eu acho que não. Porque uma coisa é você ser o segundo, o coadjuvante
da estrela principal no Lakers, que o Giannis chegaria para ser o coadjuvante do Luka. O Luka é a cara do projeto. O Luka é a cara da franquia. Uma outra coisa seria você ir para Nova York e ser o cara de Nova York. O que aconteceria, porque o Giannis no Knicks, ele é o cara do Knicks. Ele é o cara do Knicks. E outra, o caminho pro Giannis chegar numa final e brigar por um título, o caminho no leste é mais fácil do que no oeste. É bem mais fácil no leste do que no oeste o Giannis chegar numa final. Então, quando você para pra pensar nos prós e contras de Knicks e Lakers, eu acho que os prós do Knicks são melhores. Tá? Eu acho que os prós do Knicks são melhores. Mas aí vem um outro ponto, e aí é onde entra o Bucks na jogada, porque, né, pra uma troca acontecer, o Bucks tem que querer. Quando você pensa em pacotes que as duas franquias podem oferecer, o pacote do Lakers tende a ser melhor. Porque o Knicks não tem escolha de draft pra oferecer. O Knicks tem uma escolha, porque gastou tudo no Mikal Bridges. Então, é uma questão interessante de se pensar, porque tentando pensar com a cabeça do Giannis e acreditando que a notícia de que ele queria ir pro Knicks seja verdadeira, eu acho que pra ele ir pro Knicks é melhor. Pela questão de ser o cara de Nova York, ser o cara do projeto, tá num leste que oferece pra ele condições mais tranquilas de chegar nas finais. Eu acho que pro Giannis e pro Knicks é melhor, mas talvez pro Bucks, num cenário onde tem essas duas propostas na mesa, trocar pro Lakers seja melhor. Porque você pega um pacote melhor, com mais escolhas de draft, e você evita de ter que enfrentar o Giannis na sua conferência, né? Então, a questão é, se isso acontecer, se rolar um leilão pelo Giannis, cara, vai ser um dos leilões mais fodas dos últimos anos. Porque qual o último grande leilão que a gente teve na NBA? Talvez tenha sido do LeBron, quando o LeBron resolveu sair de Cleveland. E aí tinha ali o Philadelphia na jogada, né? O próprio Knicks apareceu e ele acabou indo pro Lakers. Acho que esse foi o último grande leilão que a gente teve mesmo. Porque, por exemplo, o Luka não foi leilão. O Luka não foi leilão. O próprio Durant também não foi leilão. O Houston sempre teve na frente. Então, acho que o último grande leilão que a gente teve foi o LeBron. E aí, no caso, o Giannis seria um leilão absurdo. Seria um leilão de proporções enormes, com dois dos maiores mercados da liga interessados nele. Então, seria muito foda, cara. Seria muito foda. Mas isso vai depender do que o Giannis vai querer pra vida dele. Porque será que ele vai querer ir embora mesmo? Será que se o Bucks não fizer uma temporada legal, será que ele não vai ficar? Cara, o Bucks anunciou hoje que o Alex Antetokounmpo foi pro time. Ou seja, o Bucks acabou de pegar mais um dos irmãos do Giannis, porque já tinha pegado o Tanase de volta. Será que o Bucks pegaria os dois irmãos do Antetokounmpo se tivesse, né, um indicativo por parte do Giannis de que ele vai querer ir embora no fim dessa temporada? Não sei, sabe? Não sei. Eu queria que o Giannis fosse embora. Eu já falei aqui, pra mim o Giannis tinha que sair do Bucks. Porque pra mim é um desperdício um cara do nível do Giannis tá num time que não vai brigar por título. O Bucks, mesmo o torcedor mais otimista do Bucks, ele não coloca esse time disputando o título. Não tem como. Não tem como, mesmo nesse leste. Não dá. Então, eu queria muito que o Giannis saísse. Mas a questão é, será que ele vai sair? Porque o Giannis, a sensação que eu tenho é que o Giannis, ele ama tanto o Bucks que ele não quer arriscar estragar a imagem dele no time. Mesmo todo mundo sabendo que se ele pedir troca, ninguém vai julgar ele. Ninguém vai chamar o Giannis de pipoqueiro se ele pedir troca. O torcedor do Bucks vai entender. Só que eu acho que na cabeça dele, ele não quer arriscar. Entendeu? Ele dá umas indiretinhas aqui ou ali e tal, falando que, eu quero competir, hein, quero jogar. Mas ele sempre deixa claro, eu amo Milwaukee e eu quero ser um jogador do Bucks o resto da vida. Então, eu não sei, cara. Assim, se for fazer uma pesquisa, se for fazer um Datafolha aí, né, nos fãs da NBA, a maioria vai falar que quer que o Giannis peça a troca.
e que vai entender se ele pedir troca. Mas eu acho que o Giannis, ele acha que se ele pedir troca, vai estragar a imagem dele. Enfim, a questão é, temos que esperar. Nessa temporada, eu duvido que algo aconteça. Mas, num futuro próximo, quem sabe a gente não vê, né, o Giannis indo para um grande mercado. E aí, Lakers e Knicks devem se degladiar pelo Giannis. E aí, já pensou se rola um mercado alternativo aí? Um San Antonio, chega um Spurs aí na brincadeira, pra juntar Giannis e Wemby. Pô, ia ser do caralho também, hein? Um Tandão galáctico. Do nada, o Tandão me puxa um Giannis. Pique de draft tem pra oferecer, hein? Pega uma piquezinha de draft. Dependendo aí, ó. Bota um Chet Holmgren na brincadeira. Eu acho que não. Acho que a única chance que tinha do Thunder ir atrás do Giannis seria se o Thunder não fosse campeão. Se o Thunder não fosse campeão, eu tenho certeza que o Thunder ia atrás do Giannis. Mas como foi campeão e acabou de renovar com o Big Three, eu não espero nenhuma grande troca por parte do Thunder pelos próximos 3, 4 anos. Mas que seria foda, seria. Mas é isso, gente. Notícia é essa. O Lakers tá monitorando. Né? O Lakers tá no modo ninja, né? Ninguém ganha do homem paciente. Ninguém. Vou pegar aqui, ó. Ninguém ganha. Ah, tô com... Eu espero. Ninguém ganha do cara paciente. O Lakers tá assim. Tá só esperando. Pra dar o bote. Uma outra notícia que saiu, e aí essa é pra gente encerrar aqui o programa. Inclusive, cara, a chuva aqui tá ferrenha, moleque. Porra, o céu tá... Mano, dilúvio. Alô, Noé. Calma aí, Noé. Pô, manda a arca aí pra nós, pô. Pra gente encerrar aqui, gente, falar sobre essa notícia do Russell Westbrook, tá? Estamos aí caminhando pra abertura da temporada e Russell Westbrook segue sem time. Só que parece que o Kings pode mudar isso, né? Tá aqui a matéria do The Playoffs, matéria feita pelo Pedro Moreira, trazendo o seguinte título: Russell Westbrook e Kings têm interesse em comum, diz jornalista. Com diversos rostos conhecidos dentro da franquia, Westbrook tem interesse em se juntar aos Kings, que precisam de um armador reserva. Vamos aqui ler. De acordo com o Shams Charania da ESPN norte-americana, em aparição ao programa NBA Today desta sexta-feira, o armador Russell Westbrook, atualmente agente livre, possui grande interesse em assinar com o Sacramento Kings nessa temporada da NBA. Ainda segundo o repórter, a franquia da capital da Califórnia também tem interesse em contar com o serviço do veterano de 36 anos, já que possui necessidade de um armador reserva e sofreu com falta de pontos e assistências vindos do banco na última temporada. Então, segundo Charania, o Westbrook quer ir pro Kings e o Kings gostaria de ter o Westbrook. A pergunta é, por que o contrato não foi assinado então, pô? Por quê, né? Sinceramente, cara, a única justificativa que eu tenho pro Westbrook ainda não ter assinado com alguém é que ele tá querendo ganhar mais do que o mínimo veterano, o que é uma loucura, né? O Russell Westbrook, em pleno 2025, achar que ele vale mais do que o mínimo de veterano, pra mim, é doideira, tá? É doideira. O Westbrook, mesmo tendo feito uma boa temporada em Denver, né? Foram 13 pontos, 4,9 rebotes e 6 assistências de média, né, sendo ali o principal reserva do time e sendo titular em alguns jogos, inclusive nos playoffs, mesmo ele vindo de uma temporada boa, cara, não dá pra hoje alguém pagar mais do que o mínimo veterano pro Westbrook. Por quê? Porque é um jogador de 36 anos, é um jogador que tá claramente nos seus últimos anos na NBA, nos seus últimos anos de carreira, e é um jogador que é, mano, uma bomba relógio. Tipo, ele vai ter jogos bons? Vai. Mas no jogo ruim que ele tiver, ele vai acabar com a chance do seu time. Infelizmente, o Russell Westbrook é esse tipo de jogador, né? É o 8 ou 80. E jogadores assim, mano, não dá pra você gastar uma grana alta. Então, a menos que o Westbrook esteja pedindo mais do que o mini veterano, não tem motivo pra ele não ter assinado com ninguém ainda, porque tem muito time precisando de armador. Pô, Phoenix Suns precisa de armador. O Westbrook caberia nesse Phoenix.
Milwaukee Bucks. O Westbrook caberia nesse Milwaukee Bucks, cara. O Bucks precisa de um playmaker. O Westbrook seria muito interessante. Sacramento precisa de um armador titular. Ou de algum reserva bom pro Schroeder, quando o Schroeder não estiver bem. O próprio Denver, cara. O próprio Denver. A informação que a gente tem é que o Westbrook tava fazendo uma pedida muito alta pra ficar em Denver. Ele declinou sua player option pra negociar um contrato novo. Só que aí Denver não quis. Porque, igual eu falei, ninguém hoje em dia vai pagar mais do que o mínimo pro Westbrook. Então, a única justificativa que tem pro Westbrook ainda não ter assinado com ninguém é que a pedida dele tá muito alta. E aí, velho, o Westbrook ele tem que entender a realidade onde ele tá colocado. Na NBA atual, ninguém vai dar mais do que o mínimo pra ele. Se ele quiser ganhar mais dinheiro, ele vai ter que explorar o mercado alternativo. Europa, China, Israel, que já apareceu, né? Falando que o Hapoel Tel Aviv teria interesse. Aí beleza, quer ganhar dinheiro? Vai pra Europa. A Europa é o point pra ele ganhar dinheiro. Agora, se ele ainda quiser jogar na NBA, se ele quiser ter um ano de despedida jogando na NBA, ele vai ter que diminuir a pedida dele, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, porque se você me perguntar, Luiz, vale apostar no Russell Westbrook para essa temporada? Você assinaria com o Russell Westbrook? A minha resposta é, pelo mínimo, com certeza. Você ter o Westbrook no time, ganhando só o mínimo de veterano, tendo impacto quase zero na sua folha, cara, vale super a pena. Super a pena. Pra ele vir no banco, jogar seus 25 minutinhos vindo do banco, vale muito a pena. Agora, pagar mais do que o mínimo, não dá. Não dá, especialmente, né, se a pedida dele for um contrato de mais de um ano. Não tem como. Isso não tem como. É cruel? É. Porque se trata de um hall da fama. Um cara que, mano, o auge do Russell Westbrook, quem viveu sabe o quão absurdo ele foi. É um cara que merece ser respeitado. Só que, mano, o mercado atual é assim, velho. Ele não vale mais do que o mínimo. Não dá. Então, no fim, cara, se o Westbrook quiser mesmo ir pra NBA, se ele quiser assinar com o Kings, por exemplo, ele vai ter que diminuir a pedida dele, cara. Porque qualquer coisa acima de 6 milhões, por exemplo, já não vale. Já não vale. Pelo menos na minha percepção e aparentemente é a percepção também do mercado, né? Mas enfim, parece que ele tem interesse, o Kings também tem. O empecilho deve ser realmente a pedida dele. É o que eu acredito. Inclusive, você apostaria no Russell Westbrook? Você acha que ele vale mais do que o mini veterano? Comenta aí que eu quero saber a sua visão sobre isso. Pessoal, pro programa de hoje é isso, tá? Acho que não tem nada a acrescentar. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Peço perdão pela ausência do programa nos últimos 2 dias, mas é igual eu falei, cara, não tinha assunto pro programa. E aí, quando não tem assunto, eu prefiro não fazer do que fazer um programa só pra encher linguiça. Então, espero que vocês entendam. Amanhã, se a Nossa Senhora das Pautas ajudar, a gente volta com o programa, tá bom? E é isso. Obrigado a todos pela audiência, tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau!